Expectativa de algo sobrenatural para essa noite. Amém. Vamos começar então adorando o nome do nosso Deus, Ele que está aqui, Ele que vive e reina. Amém. Rei de toda a terra. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Essa hora você pode adorar. Continua. Só tu és santo, 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 santo. Só tu és santo, maravilhoso, santo, santo, santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus.
como o Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui nessa noite, podendo declarar que o teu amor por nós não foi em vão. Nós não merecemos, mas nós somos muito gratos, Senhor, por toda essa entrega que o Senhor fez por nós. Nós somos muito gratos, Senhor. E hoje estamos aqui como igreja, reunidos, para declarar que nós te amamos, Senhor. Nós te amamos e nós reconhecemos a tua soberania. O Senhor é o Rei de toda a terra. É o Rei das nossas vidas. Vem reinar sobre as nossas vidas, Senhor, completamente, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Isa, coloca para nós aí Colossenses 3. Né? O apóstolo pediu para eu compartilhar uma palavra com vocês no início desse culto, para fazer uma abertura. E Colossenses 3, ele até na minha Bíblia tem um título que diz que são recomendações para uma vida santa. Né? E é um texto que eu leria todo ele, tá? Junto com vocês, mas não vou fazer isso agora. Vou sugerir que vocês leiam depois Colossenses 3. E a gente vai lá no versículo 23, que depois ele dizer como mulher, marido, filhos, pais, uma série de recomendações que tem ali pra gente, tem esse trecho que diz assim, ó, tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Né? E por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se arrebente, a gente não vai conseguir fazer nada próximo ao que Ele fez e o que Ele faz por nós. Agora, cada um de nós sabe quando está realmente entregando o seu melhor. Mas se a gente parar para se auto-examinar, para se auto-avaliar, a gente vai saber se a gente está cantando de uma forma entregue, se a gente está dançando de uma forma entregue, se a gente está lendo a palavra de uma forma realmente fazendo o melhor, né? Cada um sabe, né? E eu acredito que esse culto que nós teremos hoje aqui, ele vai ser um culto em que a gente vai ser tocado pelo Espírito Santo de uma forma muito, muito forte, para que a gente realmente tenha mais consciência do quanto essa entrega de Jesus, o quanto o amor de Jesus, o quanto Ele te ama, o quanto Ele nos ama, nos amou, e o quanto Ele realmente, Ele é o melhor, Ele é suficiente, Ele é suficiente. Você pode dizer assim, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. A gente não precisa nada mais do que Ele é suficiente. E tantas vezes a gente está buscando aí nos homens, está buscando nas coisas, né? Está buscando, enfim, tantas áreas, algo que a gente não precisa. A gente precisa dele. E aqui no culto é um dos lugares onde a gente pode manifestar um pouco desse amor, né? E procurar realmente declarar que realmente Ele é suficiente. Ele é suficiente. Ele é o nosso suficiente Salvador. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Rei. Amém? E vamos juntos então adorar o Senhor com um louvor que ele é um louvor que ele fala desse sacrifício. Né? E nesse momento tu aproveita para estar falando com Ele. Tá? Porque esse louvor, ele traz uma mensagem assim tão incrível. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem
bendizemos, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Aleluia. Hoje é um dia de festa, né? Hoje é um dia de festa. Hoje é um dia que nós celebramos a ressurreição do nosso Rei. E como está escrito, né, em Colossenses 3, no início, e vocês que ressuscitaram com Cristo. Quem é que ressuscitou com Cristo? Amém. Tremendo, né? Tremendo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu
Hoje é dia de festa, né? Hoje é dia de celebração, festa da vitória, né, do nosso Deus, através de Jesus. Amém? Amém. Sentem, por favor, as crianças vão passar hoje. Nós vamos fazer, no final do culto, então, uma oferta, dedicação a Deus, uma oferta de Páscoa, amém? Quem já fez, não se preocupe, está tudo bem. Amém. Hoje é nosso culto de Páscoa, mas a Páscoa bíblica foi dia 5, né? Semana passada. Nós podemos comemorar hoje sem problema. E nós vamos falar então, em quem é a nossa Páscoa hoje. Quem é a nossa Páscoa? Jesus. Jesus. Né? É bom falar de Jesus. Né? Eu fico muito à vontade. Então, Jesus, ele é a nossa Páscoa. Eu queria colocar para vocês o que significa Páscoa, né? Que é passar por cima. E nós vamos ir lá no Egito. Tem um mapa ali que eu quero falar rapidamente com vocês para entrar. Realmente nós vamos falar sobre Jesus hoje. Olha esse mapa aí, é para mostrar o caminho do povo hebreu, então, até a Terra Prometida. Alguém já viu esse mapa aí alguma vez? Isso aí está cheio na internet, né? Tu consegue ver, então, tranquilamente. Tá? Eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, porque aí foi a instituição da primeira Páscoa, com a libertação, então, do povo de Israel do Egito. Então, os hebreus ficaram no Egito 430 anos. A minha ideia hoje, nesse culto, é que a gente venha a ter mais entendimento e prática, né? Praticar a Páscoa debaixo daquilo que Deus ele tem expectativa para as nossas vidas. Quando Deus manda, ele mandou celebrar as 3 festas, as principais principalmente. Páscoa, Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, e Tabernáculos, né, que vai ser lá setembro, outubro. Então ele mandou, para quê? Para a gente fixar algumas coisas, e eu quero falar com vocês sobre isso hoje. Olha só, eles saíram ali da terra de Gósen, a melhor terra do Egito, e eles fizeram esse trajeto aí. Tá? Vocês... O trajeto pontilhado. O trajeto pontilhado foi o trajeto que eles fizeram. Nós fizemos lá, né? Nós tivemos 2 vezes aqui e fizemos de ônibus. É tranquilo de ônibus, gente. Viu? Ar-condicionado, não tem problema nenhum. Mas é muito quente, né? Aí dá mais de 50 graus de dia, temperatura. Tá? Então eles ficaram 430 anos. A gente conhece bem a história, a gente tem ministrado sobre isso, né? José foi para o Egito, havia uma grande fome, tá? E José teve um sonho, vocês conhecem bem a história. E ele foi e resolveu o problema da humanidade da época. O Egito era a nação mais poderosa, então, né, do mundo na época. Então José vai para lá. Então, quando José morre, mudou, né? Ali o próximo faraó que veio, ele já não quis saber muito do... E o que ele viu? Que onde tem povo de Deus tem prosperidade. Tem uma chave da Páscoa aí, né? Onde tem povo de Deus, tem prosperidade. Então eles foram lá com 70 pessoas. E a Bíblia diz que eles saíram, então, nesse trajeto aí com 600 mil homens com idade de guerra. Aumentou um pouquinho? Só que quando o povo faz os cálculos, tem que multiplicar no mínimo por 5. Uma mulher e 3 filhos. A família, uma das menores famílias de hebreus, ela é composta de 5 pessoas. Então se tinha 600 mil homens com idade para batalhar, para guerrear, multiplicado por 5 dá 3 milhões de pessoas. É uma coisa assim, bem tremenda, né? Amém? E nós precisamos entender algumas coisas importantes.
Quando Deus manda Moisés, que é a pessoa que tipifica Jesus, ele manda como libertador. Então Jesus, um dos papéis de Jesus é libertador, né? Ele vai e ele desafia o povo. O povo já está acostumado a uma rotina de segunda, terça, já está acostumado a ser escravo em alguma área, né? Já está acostumado assim, e ele vem e diz, olha, Deus ouviu o clamor de vocês, vai tirar vocês daí. E a primeira coisa que eles conseguem, então, ele consegue convencer o povo. O povo, então, quer sair. E aí o faraó segura. Tá? Nessa liberdade que nós, né, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, né, nós somos livres, como nós cantamos aqui, há uma sentença de decisão. Eu preciso decidir ser livre. Né? E ele começa a falar, Faraó, diz a palavra que Deus endurece o coração de Faraó. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Vocês já pensaram nisso? Porque tinha sentenças de Deus contra os deuses, ou os demônios, ou os principados que governavam o Egito. Inclusive, um dos cabeças, né, era o deus da fertilidade, que o mundo comemora, né, que é o coelho. O Deus da fertilidade. Interessante, né? Veio uma sentença, então, sobre esse demônio também. E na última praga, ele disse, olha, ou tu deixa o povo ir, ou eu vou matar os primogênitos. E o faraó, então, não acreditou. E aí, então, Deus dá a receita da Páscoa. Peguem um cordeiro. E ele diz como é que tem que ser o cordeiro. Sem defeitos, né? Ele descreve direitinho como é que vai ser ali. Assim. E eles pegam, e aí começa então o processo, que é importante. Obedeceu, o povo obedeceu. E eles não deixam ninguém fora. Se tiver alguém que não tenha onde participar da Páscoa, então, o que ele diz? Adota essa pessoa, traz para dentro da tua casa, mata o cordeiro, todos vão comer, mas o principal, pega o sangue e passa nos umbrais das portas, porque eu vou vai passar o anjo da morte, então, sobre todo o Egito. E quem não tiver a marca do sangue do cordeiro, esse vai, então, ter o primogênito morto. Morreu muita gente. A Bíblia fala que tinha um choro no Egito, porque realmente Deus, se Deus fala que vai fazer alguma coisa, Ele faz. A palavra dele, ele vela pela palavra dele. Vocês já viram, chegaram a ver quanto tempo leva para fazer esse trajeto aí a pé? Alguém já teve curiosidade? Não? Eu não quero saber porque é muito quente. É muito quente. Imagina, sem ar-condicionado. Mas uma coisa interessante, né? A Bíblia diz que o povo andou ali, em torno de 3 milhões de pessoas, tá? Pegaram as coisas correndo e saíram. E diz que os egípcios começaram a dar para eles riquezas. Eles saíram ricos do Egito. Né? E aí pegaram coisa, imagina. Eu fico pensando assim, pegar uma água, pegar um bornal, pegar um pedaço de pão e entrar no deserto. A gente vai ter que ir lá um dia para vocês verem como é que é. É muito quente, é muito quente. Eu desci ali perto das pirâmides, é o início do Saara, né? E dei uma olhada e eu vou pro ônibus. É muito quente. E eles encararam então isso aí, tá? Então é importante a gente ver isso aí. O anjo do Senhor passou e matou. Então houve grande choro. E ele, olha, vão embora, estão aqui as coisas, né? E eles partiram então ali de Ramsés, né? Que é terra de Gósen. Essa terra até hoje é riquíssima. No Egito ela se destaca, tem mansões nessa região aí, fruto de uma bênção de Deus naquele lugar. Então morreu gente por tudo aí, menos então naquela região.
E eles pegaram e saíram da terra, e eles começam a andar então. Eu fiz a pergunta, né, daqui lá, quanto tempo? A pé, 40 dias. 40 dias a pé. Se pensar em marcha, dá uns 200 quilômetros, né, divide pelos cálculos aí que tem que fazer, dá 40 dias. Quanto tempo eles levaram? 40 anos. 40 anos. Você já pensou nisso? 40 dias para 40 anos. O que aconteceu? O que aconteceu? Nós temos que pensar sobre isso, a Páscoa, porque nós podemos tratar a Páscoa como eles trataram. A Bíblia diz que passou, né? Eu gosto de ver os filmes que mostram aquela sombra, né? E o anjo passando. Mas eles, debaixo de um milagre, imagina Deus falar que vai passar sobre Santa Maria, e quem tem a marca do sangue do Cordeiro na sua casa, e tu tem a marca do sangue do Cordeiro na tua casa, Amém. não vai, o anjo da morte não vai tocar. E aí tu vê que todos os teus vizinhos foram tocados. E há choro, né? Isso aí seria, como é que tu encararia isso aí? Meu Deus, que amor esse, que cuidado comigo, né? Eu acho que ia passar. E é assim que a gente tem que olhar. Tem coisas acontecendo aí que o anjo, né, da morte, que demônios realmente não tocam na nossa vida. Isso é Páscoa, gente. Nós temos a marca do sangue nos umbrais. Nós temos a marca do sangue na nossa vida, né? Então eles saem dali e eles começam a andar. Né? E eles descem. A Bíblia fala que eles passam ali em Sucote, aqui, né, em Piairote, né? E aí eles chegam aqui em Mara, morrendo de sede. E eles começam a murmurar. Então a gente vai ver no trajeto que foi muita murmuração, muito atentado, né, aquilo que Deus tinha falado. Imagina se vocês têm uma liderança que dá direção, né, e tudo vai acontecendo e Deus vai operando. Vocês vão falar contra essa liderança? Ali eles falaram contra Moisés. Os irmãos de Moisés disseram: não, mas para aí, o que Moisés tem de diferente de nós? Ele é o líder. E aí Deus diz: eu levantei Moisés, o meu servo, com ele eu falo face a face. Então, quando essas coisas acontecem, quando Miriam e Arão falaram contra Moisés, a Bíblia diz que Deus tocou em Miriam e ela ficou leprosa. Então, sempre que acontecem essas coisas, o povo ele vai ficar paralisado. E diz a Bíblia que nesse evento eles ficaram 7 dias parados, porque Moisés intercedeu então pelos irmãos. Por isso a demora de 40 dias para 40 anos. Então eles ficaram muito tempo aqui, né? Eles foram parados. E nessa região ali, ó, eles ficaram girando, literalmente girando no deserto. Girando, andando em círculo. Então quando a gente não presta atenção no que Deus está fazendo com a gente, quando a gente não dá importância para a palavra de Deus, quando a gente não dá importância para o sacrifício de Jesus na cruz, a gente fica girando. Eu quero te dizer que hoje, nesta noite, Deus ele vai nos soltar de alguma coisa, nos liberar. Amém. Tem área aí que a gente está girando. Nós temos que crer assim, como o Maurílio leu em Colossenses, e fazer as coisas sabendo: é para Deus. Vou para o culto, é para Deus. Vou trabalhar, é para Deus. Vou dirigir, é para Deus. Vou cuidar da minha família, é para Deus. Tudo é para Deus. Bem? Vou ofertar. Tu tem que entender que tu está entregando para Deus. Amém? E aí eles chegam então lá, né? Muitas coisas acontecem, mas nós temos que tirar então esses ensinamentos. Deixa eu botar aqui para não fugir o horário. Esses ensinamentos. Sempre que eu não presto atenção, sempre que eu vou contra aquilo que Deus mandou fazer,
Sempre que eu questiono alguma coisa com relação àquilo que Deus falou, eu vou arrodear, mas eu não vou andar. E Deus está nos chamando para caminhar. Deus está nos chamando para avançar. Deus está nos chamando para conquistar. Amém? Uma das coisas que eu gosto nesse trecho aqui foi que eles tinham e têm 12 tribos. E Moisés manda então, né, o povo na frente, 12 espias, né, 12 príncipes, ele manda lá olhar a terra, e eles olham e cada um tem uma visão diferente. 10 deles se viram como seres insignificantes. E 2 deles se viram, não, Deus falou isso, nós vamos conquistar, nós vamos avançar, né, que são Josué e Caleb. O restante todo disse, olha, eles são gigantes, eles é difícil de passar, a terra é difícil, os exércitos são treinados, eles vão nos massacrar. Foi assim que eles viram. Tá? Mas Josué e Caleb disseram, não, nós vamos conquistar. Se o Senhor falou que nós vamos, nós vamos. Então essa é a mentalidade. E eu estava comentando com a Raquel sobre isso. Tu imagina 40 anos alguém dizendo assim, mas será que Jesus é o Messias mesmo? Será que eu tenho que esperar Jesus? Será que Jesus cura? Será que Jesus realmente liberta? Será que ele é o Salvador? Será que ele é o Filho de Deus? Não, mas esse negócio aí funciona mesmo? Muitas vezes nós estamos falando uma coisa, mas no nosso coração nós estamos expressando uma falta de fé. Vai girar, né? Vou falar no popular, mano, tu vai ficar girando. Mano, a tua vida vai travar. Mana também. Entende? Páscoa é isso, eu tenho que entender. Eu tenho que entender. Algo sobrenatural aconteceu. O Filho de Deus desceu. Eu gostei do exemplo do pastor Paul Yong-Shu, na época quando eu li era Paul Yong-Shu, não era David, né? Ele falou alguma coisa, como é que a gente vai entender que Deus, o Todo-Poderoso, mandou o Filho dele na Terra para falar com a gente? Às vezes a gente fica numa mentalidade assim, né, humana, e não consegue entender a grandeza desse episódio, né, eterno. E ele disse assim, imagine um formigueiro, e tu é um homem, e aquele formigueiro grande está ali. E as formigas estão fazendo coisas que elas vão morrer todinhas. Aí tu, homem, tu chega ali no formigueiro e diz, formigas, não façam isso, não peguem esse caminho que vocês vão morrer. O que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque formiga não entende a nossa língua. Aí ele trouxe um exemplo muito interessante, ele disse, mas daí... Deus mandou uma formiga, plantou uma formiga dentro do formigueiro. Formiga fala, né? Formiguês. Formiguês? Fala. Fala ou não fala? Fala. E ela vai chegar ali, a formiga vai falar assim, aqui não, saiam daqui, todo mundo vai obedecer assim? Não, talvez, algumas, né? Mas o formigueiro é muito organizado, né? Vocês entendem? Dá para entender mais ou menos? Foi isso que Deus fez. Porque veio os profetas, apareceram anjos, vieram águas, aconteceram muitas coisas. E o homem, precisamos nos arrepender, foi isso? Não, o homem é ruim, nós somos ruins. Mas ele mandou o filho dele, mandou o filho encarnado, né? E ele veio e começou a falar. Assistam The Chosen. Vale a pena. Vale a galinha toda, né? Não é só a pena. Tá? Porque vai falar dessa coisa assim de um relacionamento. É interessante, o vídeo sempre ele traz esse acréscimo pra gente. Então, esse Jesus, ele trouxe essa mudança, essa linguagem. Por isso a importância da multiplicação, né, do Evangelho, o falar, o pregar, como fazer. Por isso a importância da gente ministrar no nosso dia a dia.
Por isso a palavra de Colossenses fala isso, né? Façam como se estivesse fazendo para Deus. Imagina tu vai fazer uma faxina. Quem gosta de fazer faxina aí? Ninguém, tá? A Thaís gosta, opa! Tá, mas imagina tu vai fazer uma faxina. Faz de qualquer jeito. Acelerado, né? Não levanta nada. Essa sujeirinha está aqui, tem um tapete, vamos botar embaixo do tapete. Não. Entende? O que a gente vai pensar? Deus está aqui. Deus está vendo o que eu estou fazendo. Então eu faço para glorificar Ele. Qualquer coisa, gente. Então tem que ter essa glória a Deus. Eu vou basear aqui rapidinho com vocês a palavra em Êxodo 12, do 21 ao 28, que Deus vai mandar fazer, então, vou tirar aqui e vou pegar, então, Êxodo. Então, Moisés convocou todas as autoridades de Israel e eles disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para que cada família sacrifique para celebrar a Páscoa. Aqui começa a primeira Páscoa. Vamos ficar por aqui. Tá? Eu quero colocar para vocês, então, essa importância da Páscoa. Todas as festas bíblicas, elas vão trazer acréscimo na tua vida. Todas, tá? Eu quero falar sobre 5 verdades que são importantes. O centro da Páscoa é o cordeiro. Sem cordeiro não tem Páscoa, tá? Aí no 12, 21, Êxodo 12, 21 vai falar sobre isso, então, né? O cordeiro ou cabrito, né? Mas ele fala sobre o cordeiro para ser sacrificado, então, para celebrar a Páscoa. João 1, 29, tu podia colocar para nós, trazendo, então, João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus, antes, né, o João é o preparador de caminho. Quando Jesus é enviado, então, ele já começa, então, a trazer essa informação. Romanos 8:3. Romanos 8:3. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, a semelhança de homem pecador. Olha, a semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Jesus era homem como nós? Sim ou não? Sim. 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 Sujeito ao pecado? Sim. Sujeito ao pecado. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Vocês já viram aquela palavra que diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Se Jesus tivesse pecado, ele estava no túmulo até hoje. Entenderam? É assim que funciona. Como ele não tinha sentença de pecado, então a morte não conseguiu detê-lo. Então o centro da Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o nome dele é Jesus. Bem? Segundo, a Páscoa tem um sinal, o sangue. Aí o versículo 22 de Êxodo 12, 22. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior, nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. Olha, tem ordens de Deus do que fazer. E aí vem a ordem, né, que a gente normalmente dá ao pessoal: unjam a casa, profetizem, falem sobre as marcas, né? E aqui ele diz assim: olha, vocês não saiam na rua. Por que ele deu essa ordem? O que ia acontecer se saísse na rua? O anjo da morte estava na rua. Às vezes os pais dizem: olha, o meu sogro dizia uma coisa:
não saia depois da meia-noite. Acho que acontecia alguma coisa no trânsito depois da meia-noite, né? A gente brincava com ele sobre isso. Mas tem horários que a gente dá direções e às vezes os filhos querem sair naquele horário, né? Mas tem anjo da morte solto aí nesse tempo aí, né? Então, a Páscoa tem um sinal, sangue. Sangue sobre as portas. 1 João 7. Vou usar um pouquinho aqui. 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Então o sangue é um sinal. Sangue é um sinal. Amém? É muito importante. Nós já tivemos muitas experiências assim do encontros, principalmente, né? Tá aquele movimento estranho assim, a gente, né? O povo começa a clamar pelo sangue, declarar o sangue de Jesus e os demônios começam a se manifestar. Porque o sangue é poderoso. O sangue de Jesus. Sinal da Páscoa, então. Então, Páscoa também tem um propósito. Qual é o propósito da Páscoa? Libertação. O povo estava cativo lá no Egito, né? E aí a Páscoa foi a chave de libertação. A chave que abriu a porta. Você já viu na Bíblia que Jesus, ele tem um nome também de a porta, né? A porta. Então a Páscoa é essa chave que abre a porta. A morte de Jesus. Eu creio que Jesus morreu naquela cruz. Eu creio que ele foi sepultado. E eu creio que no terceiro dia ele ressuscitou. Se eu creio nisso, a palavra ali diz que eu ressuscitei com ele. Amém? Amém. Diga para o irmão que está do teu lado aí, diz assim, tu é eterno. Bem-vindo à eternidade. Tu é eterno. Somos eternos. Somos eternos. Nós estamos na eternidade. Nós estamos na eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. É verdade. Vocês sabem que já fiz algumas perguntas algumas vezes, assim, ministrando, e uma das coisas que me assombra é assim, quantos têm medo de morrer aqui? Não levantem a mão, tá? Quantos têm medo de morrer aqui? E mais de 80% das igrejas por onde eu ando, levantam a mão com medo de morrer. Deus está nos chamando para um tempo de uma intimidade com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que a gente não vai ter medo de morrer. Amém? Amém. Eu tive experiências bem tremendas, principalmente nas cirurgias. Meu Deus, era uma paz. Fiz algumas cirurgias. Uma paz. Entrar em lugares assim, tu saber que tu está entrando. Você sabe que quando tu vai fazer uma cirurgia, eles dão um documento para te assinar, né? É uma sentença de morte aquilo, porque nunca vi coisa tão ruim, né? Aí tu olha e diz, tu olha aquilo tudo, será que eu vou sair? Estou autorizando a minha morte. Eu autorizando que pode acontecer alguma coisa comigo e eu morrer. Assino, vou tranquilo, né? E se eu partir, eu vou estar com o Senhor. Entende? É uma coisa que tem que estar resolvida na gente. Ou eu creio que Jesus me colocou na eternidade, quando eu aceitei Jesus. Tu lembra quando tu aceitou Jesus? Como é que foi? A preocupação não saiu? O peso do pecado não saiu? A tristeza não saiu? Não deixa voltar. Não deixa voltar. Então tem que viver nesse nível de libertação e liberdade no nome de Jesus. Então, Páscoa, ela tem um propósito, a libertação. Nós temos que lembrar. E a palavra fala sobre isso. João 8,36, pode ser? Por isso Deus... Perdão, coloca Êxodo 12:41 antes. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. No dia que completaram os 430 anos, todos os exércitos. Não eram escravos? Não eram escravos? Você lembra como é que Deus olha? Como é que Deus fala? E aí ele vai falar
que deve fazer isso todos os anos. Deus, ele vai falar na tua vida. Por isso é importante, nós temos que investir nas festas bíblicas, porque ele vai bater todo ano te lembrando o que ele fez na tua vida. O que ele fez na tua vida? O que Jesus fez na tua vida? Hã? Meu Deus! Como tu é bom, né? Então a Páscoa também tem a mensagem: vida e morte. Vida e morte. Nós temos que entender. Vida e morte fala a respeito de obediência ou desobediência. Se eu for obediente à voz de Deus, entender o plano de Deus para a minha vida, vida e eterna. Vocês aí se parabenizaram, né, pela eternidade. Nós temos que viver na eternidade. Quando a gente aprende a viver na eternidade, a gente não olha muito para, né? Não quer dizer que a gente vai ser relaxado com o corpo, né? Não é isso. Mas a gente não se preocupa muito com o físico. A gente está normalmente olhando para cima. Apocalipse 22, 14. Felizes os que lavam suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Mensagem: eternidade. Eu tenho um lugar com Deus eternamente. Amém? Deus, ele está nos chamando para viver isso na prática. A Páscoa, ela é prática de vida. E nós relembramos ela todos os meses com a nossa ceia. Né? Trazemos a memória que Jesus fez. É a nossa Páscoa. E a Páscoa tem um propósito. É memorial de celebração. 1 Coríntios 5, 7. A Páscoa então tem um propósito. Deus gosta muito de memoriais. Vocês já viram? Deus gosta muito. Esse é o memorial, né? Um dos memoriais. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Nesse tempo que nós estamos vivendo, principalmente o judeu, ele não come nada com fermento. Nessa semana, né, que nós estamos agora, nessa semana que nós passamos, eles tiram tudo que tem fermento para fora de casa. É muito interessante. Israel mostra, pode ver até em vídeos, vocês olham, eles botando tudo no lixo, botam no lixo. Ou eles tiram da casa, separam para um lugar, para passar esse tempo, e depois eles retornam algumas coisas, mas para fazer essa alusão a, eu preciso tirar aquilo que não agrada a Deus. Pecado é tudo que contraria então a voz de Deus. Então, mas eles estão trazendo a memória isso que é, olha, eu preciso mudar, eu preciso tirar isso aqui então da minha vida. O fermento é o pecado. Fermento simboliza, a grande maioria quando fala na Bíblia está falando de pecado. Então, tirar essa massa com fermento. Quando eles saíram do Egito, eles pegaram um pão, não tiveram muito tempo, né? Um pão sem fermento. Então, isso que está simbolizando aí. Colossenses 1, 13 e 14. Memorial, tá? 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amado. Filho amado. Em que temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ó, isso é um memorial diante de Deus. A gente não tem muita noção, né? Eu não sei onde é que tu aceitou Jesus. Maurílio eu sei, Maurílio me contou a experiência. Onde é que tu aceitou Jesus, Cris? Hã? Na Feira da Bíblia, isso aí é lá em Santo Ângelo, né? Ó, isso tem que ficar registrado. Né? Aqui eu não sei. Ana, onde é que foi, Ana? Que tu aceitou Jesus? Não lembra? Na Betel. Ó, aceitou Jesus na Betel. A Thaís foi na Assembleia. Né? Congresso da Igreja Quadrangular durante a pregação do pastor Melquisedeque Chagas.
Olha só. E aí, Isaías? Vou ficar só com a linha de frente aqui. Vai na Betel também. Eu acho que foi. Vai na Betel. Para nós, parece que é um lugar físico, mas para Deus tem um memorial. Aquela noite, aquele dia, aquela tarde, aquele momento em que tu levantou a mão, ou que tu foi à frente, tem um memorial, tem um registro da presença de Deus. Quando os demônios vêm contra ti, quando esses anjos de morte vêm contra ti, o que Deus apresenta para ele? Um memorial. Não, esse aqui não. Essa aqui não. Vocês entendem? Isso é Páscoa, gente. Isso é Páscoa. Nós podemos andar em vitória. Por que a gente retrocede às vezes e deixa, né, ser atacado e prejudicado? Porque a gente não lembra do memorial. Por isso Deus, Ele manda, olha, entra em conversa comigo e me mostra. E a gente tem que dizer para Deus, Deus, tu lembra quando foi lá naquela... Eu lembro que eu tive um encontro com Deus no salão, no subsolo do salão da Assembleia de Deus em Porto Alegre. Tive um encontro com Deus ali, foi uma coisa... Não foi no salão principal, foi embaixo, cheio de jovens. Memorial, está lá. Amém? Nós precisamos lembrar dessas coisas. Deus quer que a gente traga a memória desse tempo. Amém? Ele é, então, Jesus é a nossa Páscoa. 1 Pedro, estou encerrando aqui, 1, 18 a 21. 1 Pedro 1. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Não precisamos fazer nada. Alguém fez alguma coisa? Eu tenho que vir ajudar o pastor 7 dias para eu ter o meu registro no culto espiritual. Foi o sangue de Jesus. Foi o sangue dele. A nossa Páscoa, a nossa libertação, o tempo de uma vida nova. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Amém? Nós tivemos lá no Jardim do Túmulo, em Israel, e nós falamos com um brasileiro, ele estava comentando com a gente algo, e a gente enxerga o Evangelho, às vezes, de uma maneira interessante, e ele disse que todo mundo fala que Jesus foi pregado naquele monte, mas ali tem fotos do Gólgota, né? Monte da Caveira, que agora está tudo destruído, né? Caiu, mas ainda tem as fotos ainda daquele tempo. E ele disse que tinha uma via, era muito movimentado aquele lugar. Hoje não, hoje tem o Jardim do Túmulo, é tudo mais organizado. E se a gente lê Isaías 53, a gente lê, né, que ele não tinha aparência nem formosura, ele rejeitado, né? A gente pensa que Jesus é esse italianinho que eles botam lá na cruz, com aqueles fraldão, né? E ele falou, ele estava despido, ele estava pelado. E ele estava pelado numa rua pública, crucificado. E o povo não aguentava, e ele foi tão amassado que eles não conseguiam olhar para ele. Vocês já, não sei, tem alguém que é meio sádico, né? Às vezes dá um acidente, a pessoa está toda quebrada e a pessoa vai, não olha. Mas Jesus estava quebrado assim. E o relato do profeta Isaías diz que o povo não conseguia olhar para ele.
tamanha obra que Ele fez pelas nossas vidas. A nossa Páscoa, gente, nós temos que agradecer. Vocês já imaginaram se Jesus tivesse ali no Getsemane, ele tivesse dado um passo atrás? Ele estava perdido. Estava perdido. Bem, quero passar um videozinho para vocês, para nós fecharmos então aqui. Se a gente consegue. Melhor apagar aqui não. Pode ser. Tem áudio. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé. Ele está aqui. Ele está todos os dias com a gente. A promessa dele foi essa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Todos os dias. E se nós estamos na eternidade, nós estaremos todos os dias da eternidade com ele. O meu desejo no coração é que a gente se adestre com a presença de Deus, porque a gente não vai ter problema de... Quando Jesus voltar, nós não vamos ter problema. Quando Jesus voltar, nós não teremos problema. Amém. A gente vai se encontrar com Ele. Amém? Viver isso. Eu queria convidar vocês para a gente orar, agradecer pelo sacrifício, agradecer pela Páscoa. Hoje é um dia de celebração, eu sei, mas agradecer, ser grato, né? Vai mudar a nossa atmosfera. Muita coisa vai ser mudada nesses dias. Ele vive, Ele não está no túmulo, Ele é poderoso, Ele amou, Ele nos amou, Ele amou o mundo todo, de tal maneira, né, o Pai, que deu o seu Filho. Nós homens, nós colocamos limitações, mas o Senhor quer tocar em todos os habitantes de Santa Maria, em todos os habitantes do Rio Grande do Sul e das nações da terra, do Brasil e nações. Pai, nesta noite nós queremos celebrar a Páscoa. Senhor, haja um memorial da nossa vida, Pai, de cada um de nós aqui.
Nós queremos, Pai, dedicar a nossa vida a Ti. Nós queremos, Senhor, ser realmente esses discípulos de Jesus, aprendizes, Senhor, que a cada dia aprendem, Senhor, a viver de um tempo diferente. Pai, que cada família venha estar na Tua presença, que cada família venha crescer, Senhor, que cada casa tenha a marca do sangue nos umbrais das portas. Nós oramos, Senhor, e nós queremos ser mais ousados e usados pelo Senhor nesse tempo, para que todas as pessoas que passarem por nós possam ter uma oportunidade de entrar pela porta e viver conosco, Senhor, na eternidade com o Senhor. Livra, Pai, nossa cidade do mal. Usa-nos como instrumentos de salvação. Livra o povo do inferno, do fogo, Pai, do ranger de dentes, da eternidade sofrendo. Possamos ser instrumentos, Deus, de salvação e libertação. Nós oramos a Ti, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pela Tua presença, obrigado pelo sacrifício. Obrigado, Senhor. Faz de nós servos, discípulos, amigos, obedientes, Senhor, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Posso crer no amor, porque Ele Segura a mão dele. Segura a mão dele nessa noite. Tua vida está nas mãos dele. Tua casa está nas mãos dele. Tua descendência está nas mãos dele. Teus negócios estão nas mãos dele. Teu futuro está nas mãos dele. Vamos entrar em um tempo novo. Vamos declarar esse tempo novo. Tempo de vitória na presença do Senhor. No nome de Jesus. Amém? Queria fazer As crianças têm um... Amém. Nós vamos fazer um ato profético depois aqui. Eu quero ter um momento para a gente fazer a oferta de Páscoa. A palavra que fala sobre Páscoa fala assim: não venha diante de mim com as mãos vazias. Tem que ter uma oferta. E eu gostaria que as famílias ficassem juntas. Não estou falando de valores aqui. Se alguém não tiver, não se constranja por isso, tá? Mas vamos procurar fazer uma oferta ou um compromisso de oferta para juntos podermos ofertar diante do Senhor. Amém? Toda festa bíblica, a palavra diz que ao povo que está em casa também, Shalom, pode fazer também uma oferta se quiser, bem? Toda festa bíblica, ela abre portais no mundo espiritual. Entende isso? Algo é aberto e Deus faz coisas diferentes. Vamos fazer essa oferta com esse entendimento hoje, então, né? Para que algo venha mudar na nossa vida, bem? Pega a tua oferta, ou se for fazer um Pix, aí depois faz, como quiser. Se quiser trazer um outro dia, também não tem problema. Mas é importante a gente se colocar diante do Senhor. Pegue na mão.
Mãe? Vamos profetizar então nesse tempo. Nós vamos orar. Vamos profetizar um futuro diferente. Bem? Entenda que Deus ele pode melhorar tudo que está bom. Deus pode melhorar tudo que está excelente. Bem? Aqui a mão aí. Pai, nós queremos abençoar a nossa oferta. Nós queremos celebrar, Senhor, uma oferta ao Senhor. Nós queremos, Senhor, aprender, Senhor, a trazer na tua casa, Senhor, ofertas que fazem toda a diferença no mundo do Espírito, Senhor. Abra, Senhor, um portal abençoador em cada família, em cada casa, Senhor. Eu profetizo, Senhor, mudança de destino, Senhor. Eu profetizo, Senhor, portas se abrindo onde não tem porta. Eu profetizo, Senhor, tempo de milagres, tempo de alegria, tempo de soluções de impossíveis, Senhor. Eu profetizo, Senhor, para a glória do teu nome. Eu abençoo os casais, Senhor, com a alegria do Senhor. Abençoo os casais, Senhor, com vida de Deus. Eu abençoo, Pai, os casais, Senhor, com o novo do Senhor, com o vinho novo, Senhor. Eu abençoo, Senhor, a descendência de cada família, Senhor, com o extraordinário do Senhor. Pai, que nossos filhos, eles venham ser realmente aquilo que a tua palavra diz. Seja hoje um memorial da tua presença, Senhor. Que nossos filhos, Senhor, eles assumam posições de destaque, Senhor, com base na tua misericórdia e no teu amor, Senhor. Eu abençoo as famílias, Senhor, para que cresçam na tua presença, Senhor. E que todos sejam frutíferos, como diz, Senhor, o Evangelho de João 15, Senhor. Que deem fruto e o fruto permaneça, fruto que glorifica o nome do Senhor. Assim, Pai, nós celebramos a nossa oferta no nome de Jesus. Amém. Amém. Quem tem oferta para trazer, pode trazer aqui. Aqui tem o nosso Pix, tá? Podem fazer também, se quiser. Raquel. Shalom. Nós vamos fazer o seguinte, eu queria muito que as crianças estivessem aqui, mas eles parecem que não chegaram ainda. Eu creio que eles têm uma pequena apresentação também. Então, vamos aguardar a presença das crianças aqui, para que depois da apresentação deles, que eu não sei o que eles vão fazer, mas eu creio que vão apresentar algo de Páscoa, de Pessa, né? Como diz lá no hebraico, Pessa. E depois que eles fizerem a apresentação, nós vamos fazer um ato profético. Eu creio que tudo que nós já fizemos aqui, ele tem sido muito profético, embora algumas pessoas não leiam as coisas proféticas. Eu creio que tem algo profético neste tempo de Páscoa no Ministério Shalom. Shalom, boa noite a todos, aos que estão em casa também. Hoje nós vamos fazer uma pequena fala aqui sobre o que é a Páscoa, o que nós estamos conversando e passando para as crianças, né? Não quero me prolongar muito, mas o que nós trabalhamos há algumas semanas para eles, não tivemos muito tempo aqui, mas em casa cada uma fez, né? Para a gente ir trazendo esse verdadeiro significado da Páscoa. Então, eu vou falar a fala de um videozinho que nós mostramos para eles. Chocolate, que delícia! Coelhinho, muito fofinho. Mas a Páscoa não é isso. A Páscoa é a maior prova de amor e do poder de Jesus, que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia.
Deus enviou seu Filho Jesus de forma humana. Aqui ele nasceu, cresceu, veio cumprir o seu propósito. Mas, para nos libertar e salvar, ele passou pela morte na cruz, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Se hoje podemos celebrar a Páscoa, é por ele. Jesus sempre soube o que teria que enfrentar. Ele contou para seus amados discípulos o que aconteceria com ele. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão e no terceiro dia ressuscitará. Isso nós encontramos em Mateus 17, 22 e 23. Jesus sofreu e morreu em nosso lugar, mas o plano da salvação não havia terminado. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ressuscitou dos mortos. Jesus vive e ele não está mais morto. Ele vive e temos total acesso a ele. Precisamos apenas deixá-lo entrar em nosso coração. Jesus foi o único que passou pela cruz para nos salvar. Aceite-o como seu único e suficiente Salvador e sinta o grande amor dele por você. Esse é o significado da Páscoa. Jesus, o Cordeiro. Ele morreu, mas voltou à vida. O seu sacrifício nos salvou. Amém? Amém. Amém. Agradeça a Jesus por tudo que ele fez por você. Jesus? Vive Feliz? Amém. Adeus, assim. O que é a Páscoa? A Páscoa é a prova que Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. E livrou todos os nossos pecados até hoje. A Páscoa é uma celebração de uma coisa. Mas não é sobre por nós. É sobre Jesus. Ele se sacrificou por nós. Ele disse que o sangue dele é o fogo e a carne dele é o fogo. Mas se Deus cuidar bem dele, nós também vamos cuidar da nossa Brasil. Nós vamos cuidar do Brasil. A Páscoa é o renascimento de Jesus. Que lindo! Muito linda a apresentação das crianças, parabéns. Eu creio que eu não conseguiria falar aquilo ali, tudo que vocês falaram assim de memória. Parabéns. A Páscoa é Jesus. Isso! Então agradecemos a todas as professoras da escolinha no domingo, não é? Obrigada pelo trabalho de vocês, porque nós sabemos que quando nós estamos cuidando das crianças, a gente está semeando em uma outra geração, não é? E isso tem um peso muito forte. Obrigada. Não, podem ficar aqui junto, eu só quero fazer um ato profético agora. Bom, nós falamos aqui sobre os símbolos proféticos, que muitas vezes quem lê o mundo espiritual sabe identificar alguns sinais. E aqui nós temos neste cenário feito por obras humanas, por mãos humanas, eu e o Enéas, e mais o nosso amigo
o carpinteiro, que não é Jesus, é o... Como é o nome dele? Solano. O Solano. Ah, é? Então aqui nós temos símbolos proféticos. Em primeiro lugar, aqui é um cordeiro. Eu poderia dizer que é uma ovelha, mas no caso é um cordeiro, tá? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse cordeiro é Jesus, aquele que foi colocado na cruz, que tem toda uma simbologia espiritual. A cruz significa uma morte de muita vergonha, para uma morte para criminosos e pessoas não gratas, vamos dizer assim, personas não gratas, como diz no espanhol, né? Então, Jesus, ele foi colocado na cruz de uma forma muito triste, de uma forma humilhante, de uma forma humilhante. Então a cruz, ela tem o significado de humilhação, de vergonha. Tanto é que o Enéas comentou que Jesus, ele ficou totalmente exposto, ele ficou nu. E que é a maior exposição quando um ser humano fica exposto na sua nudez, e que muitas pessoas passam por aquele lugar e zombavam, ironizavam, debochavam e faziam coisas muito terríveis. Jesus passou por tudo isso. Aqui a simbologia do pano, do tecido, muito lindo esse aqui, que vocês gostaram, creio, é a simbologia do sacerdote. Ele, o sumo sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Deus deu essa autoridade muito grande a Jesus. E aqui é a simbologia do que Jesus levou na cruz, todo o espírito de miséria, pobreza e ruína. Jesus levou na cruz. Nós não nascemos para sermos pobres. Posso ouvir um amém? Amém. Através de Jesus, nós temos o direito de sermos pessoas ricas. Posso ouvir um amém? Amém. Porque Ele levou na cruz toda a miséria, a pobreza e a ruína. Basta nós nos apossarmos dessas verdades e colocarmos em prática os princípios que a palavra diz. E nós seremos bem-aventurados em tudo. Então, esta é a simbologia da Páscoa. Mas a grande simbologia da Páscoa, que eu creio, pelo menos eu entendo, aqui não são os pães asmos, tá, irmãos? Eu não encontrei, não procurei. Na realidade, eu não procurei. Eu sei que tem aqui em Santa Maria. Mas eu encontrei um semelhante, né? É um pão sírio, mas ele não tem fermento também. A simbologia do fermento é de que o fermento, ele é um pecado que constantemente nos rodeia. Nós somos tentados todos os dias. Nós é que decidimos escolher. Nós fazemos a escolha. Então, eu gostaria de fazer um ato profético neste dia. Hoje é dia 9 de abril de 2023. Que todos ficassem em família e que nós fizéssemos um ato profético. Cada família pegasse um pão e nós comêssemos esse pão numa simbologia espiritual de que o pecado não tem domínio mais sobre nós. Amém? Então eu vou distribuir para cada uma das famílias um pãozinho. E
vocês podem dividir esse pão. Se a família é muito grande, a gente dá 2 pães. Tira um pedaço. Pode ser. Uau, sobrou ainda. Pode ser maior o pedacinho. Pai amado, nós colocamos diante de Ti este tempo, Pai, este momento profético, e em que, como família, nós declaramos, Pai, que todo pecado, que tudo aquilo que vem todos os dias contra nós, querendo fazer com que nós, Teus filhos, venhamos a tropeçar, nós queremos, Senhor, declarar a vitória do Senhor na cruz. E por causa, Senhor, da Tua vitória na cruz, nós somos livres do pecado. Nós somos livres do fermento do pecado. E nós, Pai, nos apegamos, Senhor, com fé em Ti, sabendo, Pai, que Tu nos purifica, o Teu sangue nos purifica de todo o pecado. Para louvor da Tua glória, nós participamos deste momento sublime, desse momento especial, na Tua presença, sabendo que sempre há um memorial diante de Ti. Amém. Amém? Só fazer uma lembrança do povo. Nós fizemos essa cruz aí, eu deixei lá as medidas pro marceneiro. Ele disse: eu fiz uma cruz pro teu tamanho. Tem que dar uma podadinha nela ali para ajeitar. Mas ficou boa, né? Bem, Deus abençoe vocês, uma semana abençoada. O povo que está em casa também seja abençoado em nome de Jesus. Ainda não esqueceu da prenda. Depois de isso, né? Já mandei pro senhor o vídeo lá. Hã? Já mandei o vídeo lá. Ah, eu vou postar. Vamos ver,